Graça e paz, meus irmãos. Eu quero trazer nesse momento uma breve mensagem da parte de Deus, uma breve reflexão. Eu estava aqui lendo o Salmo de número 91, mais especificamente os versos 1 e 2, que é o que eu quero trazer para a nossa reflexão nesse momento, onde está escrito assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Né? É, Enquanto eu fazia a leitura do Salmo número 91, me vinha à mente a palavra medo, né? Que é o que a humanidade tem vivido ultimamente. Né? Aliás, desde que existe a humanidade, muitas foram as situações que causaram medo a todos os seres humanos. Né? Situações de guerra, situações de pestes, em todos os tempos nós vivemos isso. Mas na atualidade nós temos ouvido uma notícia, né, que é a notícia do momento, que é acerca desse vírus maldito que tem assolado a humanidade, que tem causado medo em todo o planeta. Mas aí eu quero fazer uma comparação. Qual a diferença entre a palavra medo e a palavra pânico? Né? Medo é natural, o medo é natural, o ser humano pode sentir medo, ainda, ainda que tenha, né, que habite no esconderijo do Altíssimo, ainda que seja um homem, uma mulher que tenha sua fé em Cristo, é natural sentir medo, sabendo que serve a um Deus todo-poderoso, que governa todas as coisas, que tem todas as coisas no controle, né? O Deus que controla todas as coisas. É natural sentir medo sabendo que serve a um Deus tão poderoso, Criador, sustentador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há? É natural sentir medo? Posso, de antemão, afirmar que sim. O medo é um sentimento natural, é um sentimento dado por Deus, é um sentimento que nos leva a reagir, a enfrentar as adversidades, é um sentimento que nos coloca em posição de defesa diante das situações que a vida oferece, né? As situações de risco que estamos sujeitos no decorrer da nossa vida. O medo, ele é natural, né? Mas existe a palavra pânico. Eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra. Certamente você já assistiu um filme de terror, ou se não assistiu, como é no meu caso, eu já assisti filmes de terror, mas eu não gosto. E eu não costumo assistir filmes de terror, não acho bom. Né? Mas nos trailers que a gente vê, né? Passa o trailer, a propaganda do filme anunciando que o filme vem, né? Que o filme já foi lançado e tal. A gente vê no trailer as cenas principais do filme, onde uma pessoa fugindo de um perigo, né? Fugindo de um opressor, fugindo de um assassino, de um psicopata, aquela pessoa ela corre em direção a um carro com o objetivo de fugir daquele perigo, daquela situação. E aquela pessoa ela pega uma chave e tenta encaixar na ignição do carro, mas o pânico, o medo é tão avançado que a pessoa treme mais e perde toda a sua coordenação, treme mais do que qualquer coisa e perde toda a sua coordenação e não consegue, por fim, encaixar a chave na ignição. Ao contrário, ela não só não consegue encaixar a chave na ignição, quando em um momento que ela está quase conseguindo, a chave cai da mão, cai no chão do carro e a pessoa vai lá, pega a chave de volta e quando ela vai encaixar de novo na ignição, quando ela por fim até às vezes consegue encaixar, aquele perseguidor, aquele psicopata, aquele assassino, ele consegue alcançar aquela pessoa e eliminá-la por conta daquele pânico que tomou conta e que não permitiu que essa pessoa tivesse a coordenação necessária, o autocontrole necessário para fugir daquele perigo. Essa é a diferença entre o medo e o pânico. Eu quero ainda citar, eu ouvi certa vez uma ilustração sobre o modo que muitas raças de leão, né, o leão quase que de um modo geral, tem para caçar. Como é que um leão caça, né? Nos documentários a gente pode observar isso e eu já vi ilustrações falando acerca do modo em que o leão caça. Você sabe muito bem que o leão ele tem um rugido estremecedor. Quando você, eu já fui no zoológico, já ouvi o rugido de um leão
e ele toma praticamente o zoológico todo. Quando o leão ruge com vontade, todo o ambiente onde ele está estremece. E os animais pequenos, os animais que são, costumam ser caça para o leão, eles se apavoram, eles começam a correr sem direção, né? E como que o leão caça? É justamente nesse nível. Geralmente o leão não caça, né? Geralmente não. São poucas as vezes que a gente vê um leão caçando. O que o leão faz é rugir. O leão ruge e as leoas caçam, né? Por que, que o leão ruge e as leoas caçam? Porque o rugido do leão, ele amedronta todo ser pequeno, todo animal que, 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 que tem medo do leão, todo animal que é caça do leão. Quando o leão ruge, eles se amedrontam e fogem sem direção. Eles não sabem exatamente de onde vem o rugido, porque o rugido ele toma todo o ambiente, e as leoas tiram proveito do rugido e caçam na medida que os animais saem de suas tocas amedrontados, porque aquele rugido invade todo o ambiente, né? E os animais pequenos que vivem em tocas, às vezes, em vez de ficar encolhidinhos ali, esperando passar o perigo, muitas vezes eles saem desesperados correndo e o leão vai lá e alcança a sua presa. Eu não sei bem se é exatamente assim que acontece, mas essa foi a ilustração que eu ouvi. Eu acredito que o rugido do leão realmente desnorteie a direção dos animais pequenos e eles saem correndo e assim a leoa vai lá e caça, né? E nessa ilustração, muito bem feita por sinal, na época que eu ouvi, o irmão falava em que quando os animaizinhos saem das suas tocas, quando saem das suas tocas desesperados, é quando eles perdem a direção, o rumo do que eles deveriam estar fazendo. Porque enquanto ele estiver na toca, enquanto ele estiver guardado ali, o leão, a leoa, ou seja, o leão é Satanás que ruge, né? Que ruge como um leão, ele não é o leão, mas ele ruge como um leão, e as leoas são seus demônios, né? Buscando a quem possa tragar, né? O que ocorre é exatamente isso entre o pânico e o medo. Voltando para o Salmo de número 91, né, onde está escrito assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo é esse? Né? É, o esconderijo poderia ser feita a comparação entre a toca do pequeno animal, que não deveria ter saído dali, porque ali ele estaria em segurança, né? Ou seja, aquele que habita em sua toca, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente descansará. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É estar debaixo da vontade de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, buscando permanecer na presença de Deus, cumprindo com os propósitos de Deus, né? Buscando a obediência da palavra de Deus, né? Buscando fazer as coisas que Deus ele quer para a nossa vida. Assim nós estamos guardados debaixo da poderosa mão de Deus. Assim nós estaremos habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente, aquele que pode todas as coisas, né? Quando você permite que o medo tome conta de forma que ele evolua para o pânico, acaba que você estará demonstrando uma perda da sua fé, a perda da confiança que você deveria estar depositando em Deus. Como diz no verso